que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amados irmãos, nesses textos que acabamos de ver, Amados hermanos, en estos pasajes que acabamos de leer, aqui nós vemos algo muito especial. aquí vamos a ver algo especial. Gostaria que vocês todos pudessem atentar alguns detalhes nessas passagens. Y me gustaría que todos pudiéramos ver algunos detalles en estos pasajes. Quando Paulo diz quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, Aquí cuando Pablo dice que en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Paulo usa uma palavra muito importante em relação a esta frase, nossa reunião com Ele. Pablo aquí usa una palabra muy importante aquí en esta frase donde dice y nuestra reunión con Él. É um vocábulo que ocorre apenas 2 vezes em todo o Novo Testamento. Y es una palabra que se usa solamente 2 veces en todo el Nuevo Testamento, O vocábulo é episunagoge. que es epi, Sunagoge. sinagogi, Sunagoge. sunagogi, É episunagoge. sunagogi. A palavra epi é alto. La pal- Sunagoge faz referência a uma reunião. La palabra epi significa alto y sunagoge significa como reunión, sinagoga, Não é bem sinagoga, é sinagoge. que es sinagogue. Vamos ver esse vocábulo, por que eu estou colocando ênfase nisso? Y quiero poner énfasis en este vocablo, Porque aqui, nesse texto exatamente, porque exactamente aquí en este texto, Paulo ele vai falar sobre a nossa união, reunião com o Senhor. Pablo va a hablar acerca de nuestra unión o reunión con el Señor. Eu creio que todos nós já podemos perceber que Paulo está tratando aqui da vinda do nosso Senhor. Y yo creo que ya todos podemos percibir que Pablo está tratando aquí acerca de la segunda venida del Señor. Peço, por favor, que abram suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, Y ahora les pido que por favor abran sus Biblias en la epístola a los Hebreos, no capítulo 10. en el capítulo 10. Aqui nós vamos ver o outro vocábulo onde encontramos esta palavra. Y aquí vamos a ver otro vocablo donde encontramos esa misma palabra. Hebreus capítulo 10, o versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Pode ler? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Hebreus capítulo 10, verso 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Não abandonando nossas congregações, como Não. é costume de alguns. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esta frase, não abandonando a nossa congregação, Esta frase, no abandonando nuestra congregación, é a mesma expressão que Paulo usa aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. es la misma que utiliza Pablo aquí en 2 los Tesalonicenses, el pasaje que leímos. É a mesma ênfase. Es el mismo énfasis. Em português está assim, não deixemos de congregar. En portugués dice así, no dejemos de congregarnos. Geralmente se usa muito esta frase aqui em português para exortar os irmãos a não deixar as reuniões da igreja. Y en realidad es una frase que se utiliza mucho, por lo menos en portugués, para exhortar a los hermanos en que no dejen de congregarse. Porém, isso não é o ponto que está tratando aqui em Hebreus. Sin embargo, no es el punto que está tratando Hebreos. Nós temos que compreender que a Bíblia é uma expressão da mente de Deus. Y debemos comprender que la Biblia es una expresión de la mente de Dios. É claro que, por muitas vezes, não interpretarmos a mente de Deus, Y claro que muchas veces no interpretamos la mente de Dios, nós damos a nossa interpretação. sino que nosotros damos nuestra interpretación. Então, aqui, vamos buscar a interpretação segundo a mente de Deus. Entonces aquí vamos a buscar una interpretación según la mente de Dios. Aqui nós vemos o ponto alto daquilo que significa a inspiração das Sagradas Escrituras. Y aquí vamos a ver un punto alto de lo que significa la inspiración de las Sagradas Escrituras. Então, o que esses dois textos estão dizendo para nós Y lo que estos dos textos tienen para decirnos a nosotros, é a vida cristã em um plano mais alto.
que es la vida cristiana en un plano más alto. Se o senhor permitir, nós vamos estudar esse capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Si el Señor nos permite, vamos a estudiar este capítulo 10 de la Epístola a los E Hebreos. nós vamos ver que a grande ênfase da Epístola aos Hebreus Y vamos a ver que el gran énfasis de la Epístola a los Hebreos, é a vida cristã além do véu. que es la vida cristiana más allá, Além do véu, mais alto. más allá, Sí, puede una vida cristiana más alta. E esta vida cristã mais alta, Y esta vida cristiana que es más alta, Hebreus vai dizer para nós que a vida cristã no lugar santíssimo. Hebreos nos la va a presentar como la vida cristiana en el lugar santísimo. E esta doutrina dentro da Epístola aos Hebreus Y esta doctrina que vemos aquí en la Epístola a los Hebreos vai nos mostrar o que é o viver cristão prático. nos va a mostrar lo que es el vivir cristiano, la vida cristiana práctica. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, a grande tragédia dos nossos dias una gran tragedia en nuestros días é que a igreja tem vivido uma vida cristã muito baixa, es que la iglesia está viviendo una vida cristiana muy básica, uma espiritualidade superficial. una espiritualidad superficial. E o pior Y lo peor é que nós estamos muito bem acomodados nisso. es que estamos muy acomodados en esto. A grande tragédia dos nossos dias La gran tragedia de nuestros días é que oramos pedindo um avivamento es que oramos pidiendo por un avivamiento e nós não temos que pedir um avivamento. y no tenemos que pedir un O avivamiento. que é obrigação nossa, Lo que es nuestra obligación, nós não temos que orar, no tenemos que orar por nós temos eso, que viver. pero sí vivirla. Você sabe o que é avivamento? ¿Y ustedes saben qué es lo que es un avivamiento? Avivamento é a vida normal da igreja. Avivamiento es la vida normal de la iglesia. O que é anormal para a igreja Lo anormal para la é iglesia viver sem avivamento. es vivir sin avivamiento. Porque quando nós olhamos a doutrina do avivamento, Porque cuando nosotros miramos aquella doctrina del avivamiento, então nós nos voltamos para a história nos volvemos a la e historia vemos muitos movimentos de Deus na história. y vemos muchos movimientos de Dios en la historia. Esses movimentos Y esos movimientos eram movimentos de reconstrução e de restauração. eran movimientos de reconstrucción y de restauración. Porém, irmãos, isso só ocorreu porque a igreja desceu a um estado muito baixo. Pero hermanos, eso solamente ocurrió porque la iglesia llegó a un estado, descendió a un estado muy bajo. O padrão bíblico para a igreja é avivamento. Porque el patrón bíblico para la iglesia es el avivamiento. Avivamento é a vida normal da igreja. El avivamiento es la vida normal de la iglesia. Quando você olha para a igreja de Atos, Cuando usted mira la iglesia de Hechos, aqui nós vemos o viver bíblico da igreja. nosotros vemos allí O viver bíblico da igreja. un vivir bíblico de la Não é iglesia. o viver anormal, No es algo anormal, é o viver natural. es la vida natural. A igreja primitiva, ela não tinha entretenimentos. La iglesia primitiva no tenía entretenimientos, Havia princípios que são princípios governamentais. tenían principios que eran principios gubernamentales. O princípio fundamental da vida da igreja no livro de Atos El principio fundamental de la vida de iglesia en medio de Hechos é que a vida governa todas as coisas. es que la Biblia gobierna todas las A cosas. vida governa. La vida. A vida La governa. vida gobierna todas las A cosas. vida do Espírito Santo. La vida del Espíritu Santo. Sempre à frente de todas as coisas. Siempre al frente de todas las cosas. Hoje não. Hoy no. Hoje nós temos programa. Nosotros hoy tenemos problemas. Hoje nós temos mentes inteligentes. Porque tenemos mentes inteligentes, Pessoas bem capacitadas. que somos bien Que capacitados, pode ordenar. que podemos ordenar, Que pode organizar. que podemos Organizar. organizar, Que pode fazer as coisas funcionarem muito bem. que podemos hacer que las cosas funcionen muy bien. Podemos ter cultos muito bem programados. Podemos juntos estar bien programados, Louvores. tener las alabanzas, Palavras. palabra, Reuniões alegres. reuniones alegres, E podemos achar que tudo isso é um mover de Deus. y podemos creer que todo eso está dentro del mover de Dios. E dentro de um lugar como esse, Y dentro de un lugar como este, com todas estas organizações, con todas estas organizaciones, nós temos pessoas emocionalmente frágeis, tenemos personas emocionalmente frágiles, debilitadas, debilitadas, casamentos destruídos, matrimonios destruidos, muitos divórcios emocionais. muchos divorcios Não emocionales. estou falando do divórcio que é feito perante o juiz. Y no estoy hablando de un divorcio que es hecho delante de un juez, São aqueles divórcios que já estão funcionando, já estão acontecendo dentro de casa, sino que son aquellos divorcios que ya están sucediendo dentro de casa, onde não tem mais o amor matrimonial, donde ya no hay ese amor o matrimonial, carinho, no hay cariño, o cuidado, no hay o cuidado, respeito, ni respeto, a intimidade, ni intimidad, o companheirismo, ni companheirismo, a amizade. amistad. Não existe isso dentro do casamento. ya no existe eso dentro del matrimonio, Mas as pessoas estão lá. pero esas personas están allí. O esposo, El esposo no seu celular, en su celular, ele tem muitas amantes.
Él tiene muchas amantes, amantes, muitos amores. muchos A amores. esposa, da mesma forma, Y la esposa de igual manera. já estão completamente separados. Emocionalmente ellos están separados. Porém, quando se juntam na reunião da igreja, Sin embargo, cuando se juntan en la reunión de la Todo iglesia, normal. todo está normal. ninguém se sente confrontado, Nadie se siente confrontado. ninguém se sente esmagado. Nadie se siente Esmagar, aplastado. aplastado, ¿sí? Sí. Imagine, irmãos, e quantos de nós estamos emocionalmente doentes, Imagínense, hermanos, cuántos de nosotros estamos emocionalmente enfermos mentalmente fragilizados, y prácticamente frágiles, sofrendo de debilitados. transtornos de ansiedade, sufriendo trastornos de ansiedad, depressão. depresión. Quantos irmãos e irmãs vivem à base de remédios para controlar suas emoções? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienen que tomar muchos medicamentos para poder controlar sus emociones? Nossos irmãos e irmãs estão se sentindo inseguros, Nuestros hermanos y hermanas se están sintiendo inseguros emocionalmente sempre ameaçados, y emocionalmente siempre se sienten amenazados, mas estão todos no culto. pero estamos aquí todos juntos. Irmãos, isso é a igreja? O padrão Irmão. correto da igreja é esse? Hermanos, ese es el patrón correcto de la iglesia. Eu entendo que doenças psicossomáticas, Y yo entiendo que a veces podemos Doenças somatizar mentales. algunas cosas, ¿sí? doenças O mentais, tener enfermedades mentales, elas são como as enfermidades cardíacas, y son como las enfermedades cardíacas, neurológicas. neurológicas. Todos nós, Todos nosotros, eu, você, yo y usted, podemos sofrer de alguma doença psicológica. psicossomática. Usted o yo podemos estar sufriendo de alguna enfermedad psicosomática. Isso é possível, sim. ¿Y es posible? Agora, viver escravizado disso, não. Ahora, es posible que lo vivamos, pero no vivir esclavizados a eso. Podemos passar lutas e muitas lutas no nosso casamento. Podemos pasar muchas dificultades por nuestro matrimonio, Mas é aí que nós experimentamos a graça do Senhor. pero es ahí donde experimentamos la gracia del Señor. É na vida da igreja que nós encontramos a cura, En la vida de la iglesia encontramos la a cura, sanidade. la sanidad. É aqui que Deus restaura e constrói os nossos lares. Es aquí donde el Señor restaura y construye nuestros... Porém, o que nós vemos hoje, ¿Cómo? o que nós vemos hoje, Pero ¿qué es lo que vemos hoy? e a grande tragédia Una gran é que a tragedia igreja deixou de ser bíblica es que la iglesia dejó de ser bíblica para se tornar uma igreja mundana, para tornarse una iglesia mundana, uma igreja artificial, una iglesia artificial, com experiências superficiais. con experiencias E superficiales. hoje nós precisamos entender: Y hoy, hermanos, o necesitamos Senhor entender está restaurando que el Señor está em restaurando muitas comunidades en muchas o comunidades seu testemunho, su testimonio, em outras comunidades y en otras Ele comunidades está reconstruindo está o reconstruyendo seu testemunho. su E testimonio. tudo isso Y todo esto significa uma realidade do avivamento. significa una realidad y un avivamiento. E este mover de Deus, Y este mover de Dios, esse reivindicar de Deus ese reivindicar de sobre a Dios sua igreja, sobre su tem em iglesia, vista, tem em vista ¿tienen vista? ¿Tienen vista? a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tienen vista como objetivo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nós estamos vivendo Y nosotros estamos viviendo a pior fase da apostasia. la peor fase de la E apostasía. aqui nos textos que nós vimos em Tessalonicenses, Y los pasajes que vimos en Tesalonicenses, primeira coisa que Paulo diz, la primera cosa que Pablo quanto à dice, vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, que en la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, essa vida num plano mais alto. esa venida en ese plano más alto, Deixe-me dizer algo para vocês. es porque esto tiene que decirles algo a ustedes. Antes de ocorrer o arrebatamento da igreja, Antes de que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, o Senhor estará arrebatando os nossos afetos. el Señor estará arrebatando nuestros afectos. Deixe-me colocar um outro ponto. Permítanme colocarles aquí otro punto. Dentro da tipologia bíblica, Dentro de la tipología se bíblica, você estuda o livro de Gênesis, capítulo 24, si usted estudia el libro de Génesis capítulo 24, ali você vai ver alguns personagens aquí usted va a encontrar algunos personajes e a sua aplicação tipológica. y es una aplicación tipológica. Abraão, Abraham, prefigurando Deus. prefigurando a Dios, Eliezer, prefigurando o Espírito Santo. Eliezer? Eliseo, ¿sí? Eliezer. Eliezer, prefigurando el Espíritu Santo, E Rebeca prefigurando a igreja. y Rebeca prefigurando a la iglesia, Isaac prefigurando Cristo. y Isaac prefigurando a Cristo. Então aqui nós temos a tipologia. Entonces aquí vemos esta tipología. Você se lembra que Abraão e Eliezer fizeram um pacto.
¿Y ustedes recuerdan que Abraham y Eliezer hicieron un pacto? E nesse pacto consistia que Eliezer deveria encontrar uma esposa para o seu filho. Y este pacto consistía en que este siervo tenía que encontrar una esposa para su hijo. E Eliezer, ele fazendo aquele pacto, ele partiu para encontrar aquela moça. Y Eliezer, en haciendo este pacto, él partió para encontrar a aquella esposa. E ele encontrou Rebeca. Y él encontró a Rebeca. E quando ele encontrou Rebeca, Y cuando él encontró a Rebeca, ele se apresentou para ela. él se le presentó a ella. Ele viu o seu serviço, Él vio su servicio, sua dignidade. su diligencia. Quando Eliezer se encontrou com Rebeca, Rebeca o convidou para que fosse a sua casa. Y cuando Eliezer se encontró con Rebeca, Rebeca lo convidó para que fuera a su casa. E quando Eliezer chegou na casa de Rebeca, Y cuando él llegó a la casa de Rebeca, ele apresentou todo o seu plano. él le presentó como todo su plan, todo este Seu arreglo. plano era uma missão. Y su plan en realidad era una misión. E quando ele apresentou aquele plano para Rebeca e para toda a sua família, Y cuando él también desplegó todo este plan no solo para Rebeca, sino para toda su familia, ele a adornou com muitos presentes. él la llenó de muchos presentes, de E regalos. quando ele entregou todos aqueles presentes, Y cuando él entregó a ella todos aquellos presentes, ele disse para ela: él le dijo a ella, todos esses presentes pertencem ao meu senhor Isaac. él le dijo, todos estos presentes son de parte o le pertenecen a mi señor Isaac. E ele apresentou Isaac para Rebeca. Y él prácticamente ahí le presentó a Isaac a Rebeca. E a família de Rebeca queria detê-los por mais alguns dias. Y la familia de Rebeca quería quedarse con ella unos días más. A primeira coisa que eles propuseram, Y la primera cosa que ellos propusieron, que houvesse ali grande banquete. que hubiese allí un gran banquete. Eliezer disse: não me sentarei, Y él le dijo, no, por favor, no me retrasen, enquanto eu não cumprir a minha missão. porque yo tengo que cumplir mi misión. Depois a família propôs então que ela ficasse mais alguns dias. Entonces la familia le propone entonces que se quede unos días más. Eliezer disse que não, ele teria que partir imediatamente. Y Eliezer dice que no, que tienen que partir inmediatamente. Então, a família disse: vamos perguntar para a moça. Entonces la familia dice, entonces vamos a preguntarle a la muchacha. E perguntaram para ela: Y le preguntaron a ella quereis ir com este homem? que si ella quería irse con este hombre. Ela disse: Y ella le dijo, eu irei, eu irei. yo iré. Preste bastante atenção, Y presten bastante atención a esto. porque aqui Deus está nos falando sobre a vinda do seu filho e a preparação da noiva. Y presten mucha atención a esto, hermanos, porque aquí el Señor nos está hablando acerca de la venida de su hijo y la preparación de la novia. Se Eliezer tipifica o Espírito Santo, Y si Eliezer tipifica el Espíritu Santo, a grande missão do Espírito Santo é preparar a noiva e levá-la para Cristo. la gran misión del Espíritu Santo es preparar a la novia y tenerla lista para Cristo, llevarla a Cristo. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, então você vai ver que no momento que ele encontrou com Rebeca, y aquí podemos ver que cuando él se encontró con Rebeca, para Eliezer começou o processo de levá-la para Isaac. para Eliezer empezó ese proceso de poderla llevar a Isaac. Então nós podemos dizer assim: Y todos podemos decir así, desde que o Espírito Santo veio nos habitar, desde que el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros, começou o nosso arrebatamento. comenzó nuestro arrebatamiento. Aquele grande dia, aquele Gran día será grande encontro. será un gran O encuentro que nós achamos que é o arrebatamento que nosotros creemos que es el arrebatamiento, será grande encontro. será un gran encuentro. Para a noiva, o arrebatamento já começou. Pero para la novia el arrebatamiento ya comenzó. Você vê como ele procurou atraí-la, Usted ve aquí cómo él intentó atraerla, como ele foi apresentando Isaac para ela. cómo él empezó a presentarle a ella a Isaac. Este é o glorioso ministério do Espírito Santo. Y este es como el misterio, ese gran misterio del Ele Espíritu Santo. está ganhando os nossos afetos para Cristo. Estar como arrebatando o tomando nuestros afectos para Cristo. Então não faz sentido, meus amados irmãos, Entonces tiene sentido, mis amados hermanos, nós sermos a igreja apenas no aspecto religioso. que no seamos
religioso. Que no seamos como religiosos, ¿sí? Sejamos a igreja apenas do aspecto religioso. No es posible que seamos una iglesia solamente en un aspecto religioso Ou apenas no aspecto espiritualista. o solamente como en un aspecto espiritualizado. A religiosidade e o espiritualismo La religiosidad y la espiritualidad são como dois cânceres da vida da igreja. son como dos cáncer en la vida de la Está iglesia. destruindo a sua devoção, Están destruyendo esta a relación, sua vocação, su vocación, a sua visão celestial, su visión celestial, seu chamamento espiritual. su llamamiento espiritual. Então nós precisamos ser ajudados nessa hora, Y todos necesitamos ser ayudados en esta obra para que o Senhor nos reconstrua ou nos restaure, para que el Señor nos restaure, para que Ele nos reconstrua, para que Él nos reconstruya, para que Ele tire aquilo que tem que ser retirado, para que Él quite aquello que tiene que ser quitado coloque o que tem que ser edificado, y ponga allí lo que tiene que ser edificado, para que sejamos uma igreja bíblica. para que seamos una iglesia bíblica. Nós não temos que ser a igreja do livro de Atos dos Apóstolos. No tenemos que ser necesariamente la iglesia de Hechos de los Nós Apóstoles, temos que ter os fundamentos da igreja de Atos dos Apóstolos. sino que tenemos que tener ese fundamento que tenía la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Esses fundamentos são universais. Y esos fundamentos son universales. E quando você olha para a igreja de Atos dos Apóstolos, Cuando nosotros vemos a la iglesia de Hechos de los Apóstoles, você vai ver em Atos 2:42 usted va a verlo allí en Hechos 2:42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. que ellos perseveran en la doctrina de los apóstoles, Esta palavra perseveravam y esa palabra perseverar significa persistir significa persistir assiduamente. Asiduamente. Persistir assiduamente. Persistir asiduamente. O que era a doutrina dos ¿Y apóstolos? qué es la doctrina de los Se apóstoles? você estudar com muita clareza, Si usted lo estudia con mucha claridad, você vê em Atos capítulo 5, versículo 42. usted lo ve ahí en Hechos capítulo 5, versículo 42. Eles não cessavam Ellos no cesaban de ensinar de enseñar e de pregar y de que predicar Jesus era o Cristo. que Jesús era el Cristo. Qual era a doutrina dos apóstolos? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Era o ensino e a pregação acerca da pessoa e obra de Cristo Jesus. Es la enseñanza y la predicación acerca de la obra y persona del Señor Jesucristo. Isto compõe aquilo que chamamos de evangelho, Y eso es lo que nosotros llamamos como evangelio o ministério da palavra. o ministerio de la palabra. Isso tem que ser resgatado dos nossos dias. Y eso tiene que ser rescatado en nuestros días. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y se hermanas, nós não nos dispusermos si nosotros no nos disponemos a orar para que Deus restaure o ministério da palavra a orar para que el Señor restaure el ministerio de la palabra com toda a sua integralidade, integralmente, com toda a sua consistência bíblica, con toda su consistencia com todo o bíblica, seu fervor espiritual, con todo ese fervor com espiritual, toda a sua vida do alto, con toda esa vida de lo alto, com toda a unção do Espírito, con toda la unción del o Espíritu. que nós teremos Lo que nosotros animadores de auditórios, tenemos solamente como animadores y de auditório, animadores de auditorio. homens que simplesmente expõem a palavra de forma superficial. Hombres que solamente exponen la palabra de una manera superficial. Você se lembra quando Jesus terminou de pregar o Sermão do Monte? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús terminó de predicar en el Sermón del Monte? Mateus capítulo 7, versículo 28. Mateo 7:28 Diz que as multidões dice que hay muchos dones maravilhavam-se de sua doutrina. que se maravillaban, muchos hombres que se maravillaban de su doctrina. A palavra que eu estou citando, a versão atualizada em português. Aquí la palabra que yo estoy enfatizando la dice en la versión actualizada del portugués. Essa expressão maravilhava-se não existe no texto original. Esa palabra, la palabra como maravillándose no existe en el original. A palavra que é utilizada aqui vem de um vocábulo muito interessante. Y la palabra que se utiliza aquí viene de un vocablo muy interesante. Significa arrancar com uma pancada. Arrancar com uma pancada. Significa como arrancar, Com uma pancada. como de un golpe, de un golpe fuerte. É isso que significa esta palavra. Y eso es lo que significa esa palabra. O que indica esse texto, Lo que indica este texto, quando nosso Senhor Jesus fez toda aquela exposição que nós chamamos o Sermão do Monte, cuando Jesús hizo toda aquella exposición que nosotros llamamos el Sermón del Monte, as pessoas não estavam rindo, las personas se estaban riendo. elas não estavam alegres, Ellos no estaban alegres, elas estavam chocadas. estaban como si chocadas, como
confrontadas, estavam confrontadas, fueron confrontadas elas estavam aplastadas, y a veces estaban aplastadas, elas estavam assustadas, estaban asustadas, assombradas. asombradas. Esse é o sentido. Y ese es el sentido E isso quer dizer o evangelho, irmãos. y eso es lo que dice el Evangelio, hermanos. Os apóstolos pregavam assim. Los apóstoles predicaron de esa manera. Eu não sei aqui no vosso país, No sé si aquí en su país, mas no meu país, pero en mi país, sabe o que a igreja gosta hoje? eso es lo que a la iglesia le gusta hoy, Dos coaches, de los coaches, animadores de auditório, los animadores de que auditorio, massageiam o ego. que como que masajean a las personas. É isso que elas gostam. Eso es lo que a nosotros nos Porque não gusta. importa se o casamento está destruído. ¿Y qué importa si su matrimonio está Não destruido? importa se as pessoas estão emocionalmente destruídas. No importa si las personas emocionalmente están destruidas. Importa que tem alguém que momentaneamente alegra um pouco o coração. Es como Alguém que alegra o coração. si alguien que entretiene y alegra el corazón. Sim. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y eu quero hermanas, dizer para vocês. yo les voy a decir algo a Esse não ustedes. é o ministério da palavra. Ese no es el ministerio de la palabra. Deus não chama palhaços. Dios no llama a payasos. Deus chama profetas. Dios llama a profetas. Deus não quer restaurar mensagens alegres que venham massagear nosso ego. Que Dios no quiere rescatar esos mensajes alegres que vienen a masajear nuestro ego. Deus quer restaurar uma espada inflamada que perfura o nosso coração. Dios quiere restaurar esa espada inflamada que perfora nuestro Que corazón, entra na nossa alma. que entra en nuestra alma. É isso que Deus deseja restaurar hoje. Eso es lo que Dios quiere restaurar hoy. Esta foi a mensagem que os apóstolos pregavam. Ese era el mensaje que los apóstoles predicaban. Esta era a doutrina dos apóstolos. Esa era la doctrina de los apóstoles. Uma igreja bíblica é uma igreja que tem o ministério da palavra. Una iglesia bíblica es la iglesia que tiene el ministerio de la palabra. Vocês se lembram de Números capítulo 9? ¿Recuerdan Números capítulo 9? O povo de Israel estava há 11 meses no Monte Sinai. El pueblo de Israel estaba a 11 meses del Sinaí. Receberam a visão da casa e do sacerdócio. Recibieron la visión de la casa y del E sacerdocio. agora eles estão prestes a sair. Y ahora ellos ya están listos para salir. Então Deus traz para eles no capítulo 9 a nuvem. Entonces en el capítulo 9 Dios les trae a ellos aquella nube. Agora eles seriam conduzidos debaixo de uma nuvem. Y ahora ellos serían conducidos bajo una nube. No capítulo 10, Deus separa 2 trombeteiros. Y en el capítulo 10 el Señor separa 2 trompetistas. Qual que era o papel desses trombeteiros? ¿Y cuál era ese papel de estos trompetistas? Não era tocar a trombeta em primeiro lugar. No era, en primer lugar, no era tocar la trompeta. Não era. No era ese. Era olhar para a nuvem. Era Olhar para a nuvem. mirar a lo alto. Porque à medida que eles viam o movimento da nuvem, Por eles quê? tocavam a trombeta. Porque en la medida en que ellos observaban el movimiento de la nube, tocaban la trompeta. Atos capítulo 13, versículo 1. En Hechos 3:1, 13:1, Diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. dice que había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Esses são os 2 trombeteiros. Esos son los 2 Esses trompeteros. são os vasos do ministério da palavra. Esos son los vasos del ministerio de la palabra. Qual que é o primeiro papel destes vasos do ministério da palavra? ¿Y cuál es ese primer papel de aquellos vasos del ministerio de la palabra? Ter uma conexão com o trono de Deus. Una conexión con el trono de Dios. Lembra de Isaías no capítulo 6? Recuérdense Isaías capítulo 6, Quando ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. que No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. en el año de la muerte del rey Usías yo vi al Señor. Quando ele teve aquela visão, Cuando él tuvo aquella visión, ele disse, ai de mim, eu estou perdido. él dice como, ay de mí que estoy perdido. Essa frase, estou perdido, Y esa frase, estoy perdido, ela não está correta. no está bien traducida. Segundo o texto original, Según el texto original, ai de mim, ay de mí eu estou destruído, que yo estoy destruido, devastado. devastado. O sentido é muito mais forte. El sentido es algo más fuerte. Sabe o que isso indica, irmãos? ¿Y sabe qué es lo que esto indica? Que hermano? homens de Deus, Que el hombre de Dios, mulheres de Deus, mujeres de Dios, que têm a carga do Senhor, que tienen la carga del eles Señor, precisam ter o assombro de Deus em seus corações. están como constreñidos o gobernados por el asombro de Asombro. Dios en sus corazones. Tem que ter o assombro de Deus. Como Ter o assombro de Deus em seus corações. tienen el asombro de Dios en sus propios corazones. É isso que nós temos que entender. Y es eso lo que nosotros Esse é o debemos ministério entender. da palavra. Ese es el ministerio de la Não é palabra. um ministério apenas de meras exposições. No solamente es un ministerio de solo exposiciones, Contar histórias pelas histórias.
solamente historia tras historia fazer exposições superficial. o hacer exposiciones Não. superficiales. No, Antes de estar aqui, es antes de estar aquí, precisamos conhecer o caminho do trono de Deus. necesitamos conocer el camino al trono de Dios. Precisamos conhecer os movimentos de Deus. Necesitamos conocer los movimientos de Dios. Porque trombeteiros de Deus, Porque los trompetistas de Dios, eles não são servos da igreja, ellos no son siervos de la eles iglesia, são servos de Deus. son siervos de Dios. Em primeiro lugar, Y en primer lugar, eles não ministram à igreja, ellos no ministran a la eles iglesia, ministram a Deus. ellos ministran a O Dios. Espírito Santo disse: separai para mim El Espíritu Santo dice, separad para mí a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Com muito cuidado eu digo isso. Y con mucho cuidado dijo eso. A obra, a esfera do ministério, La obra, el ministerio, a esfera do ministério la obra en la esfera del ministerio é o trabalho secundário dos trombeteiros. es un trabajo secular, Secundário. secundario de los O trabalho trompetistas. principal é estar diante de Deus. El trabajo principal es estar delante de É Dios, conhecer a mente e o propósito de Deus. es conocer la mente y el propósito de Dios. Só aí eles estão aptos para ministrar. Solamente allí es cuando ellos ya son aptos para ministrar. E essa tem sido uma das tristezas do nosso tempo. Y esa es una de las tristezas de nuestro tiempo. A explicação da apostasia está aí. La explicación de la apostasía que vemos aquí. Paulo diz aqui em 1 Timóteo, Pablo dice en 1 Timoteo, no capítulo 4, en capítulo 4, ele diz assim: mas o Espírito diz expressamente. dice así, pero el Espíritu dice claramente, Este vocábulo, claramente ou expressamente, este vocablo que tenemos acá que dice claramente, envolve duas coisas: involucra dos cosas, claramente claramente e urgência. y urgencia, Urgência. urgencia. Porque na versão da Carol está claramente. Porque aquí en nuestra versión en la Reina Valera dice claramente, Na minha versão está expressamente. pero aquí en esta versión dice O expresamente. vocábulo no texto original Y si volvemos al texto original, traz as duas ideias: trae esas dos ideas, claridade claridad e urgência. y urgencia. Então, vamos ao texto. Mas o Espírito diz Pero vamos a ver en el texto, dice, pero el Espíritu dice expressamente expresamente que nos últimos tempos que en los postreros tiempos alguns apostatarão da fé por Al- darem créditos a doutrinas de demônios. en los tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, Mediante a hipocrisia de homens mentirosos, por la hipocresía de mentirosos que têm suas consciências cauterizadas. que teniendo cauterizada la conciencia. Uma versão mais próxima do texto original Las versiones más cercanas al texto original fala de profissionais da mentira, habla de profesionales de la mentira, que tem como único propósito enganar. que su único propósito es engañar. Isso não é ministério da palavra. Y eso no es un misterio en la palabra. O ministério da palavra é o ministério bíblico. Y ese no es el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra es el ministerio bíblico. Que o Senhor restaure o ministério da palavra entre nós nesses Y dias. que el Señor restaure el ministerio de la palabra en nuestras Que o iglesias. Senhor levante trombeteiros no meio do seu povo Que nesse el tempo. Señor levante trompeteros en medio de nuestro pueblo. Mas na igreja primitiva não havia só a doutrina dos apóstolos, havia também a comunhão. Pero en la iglesia primitiva no vemos solo la doctrina de los apóstoles, también vemos la comunión. Eles não tinham entretenimento entre os irmãos. Y no había entretenimiento en medio de los Havia hermanos, comunhão. había O comunión. que é comunhão? ¿Y qué es comunión? Primeiro que comunhão ela não pode ser uma comunhão religiosa. Primero que la comunión no puede ser algo religioso, Não pode ser uma comunhão por afinidades. no puede ser comunión por afinidad, E nem tampouco comunhão social. y de pronto un poco algo de comunión social. Esses três tipos de comunhão hoje Estos tres tipos de comunión hoy tem sido muito comum no meio do povo de Deus. es algo que se volvió muy común en medio del pueblo de Muitas Dios. vezes nossa comunhão ela se resume a estarmos diante de um assado, Muchas veces nuestra comunión se resume a estar en un asado, num jantar, en una cena sempre em torno de comida, y siempre como en torno a la comida ou então por afinidades. o por afinidades. Você crê que Jesus, o arrebatamento da igreja, vai ser antes ou depois da grande tribulação? ¿Usted cree que Jesús va a arrebatar a la iglesia antes o después de la gran tribulación? Dependendo como o irmão crê, a nossa comunhão já
foi por terra. Entonces, dependiendo de lo que usted crea, nuestra comunión puede ya haber caído en tierra. Nossa comunhão não está baseada no que o irmão crê. Pero, porque nuestra comunión no puede estar basada en lo que creemos. Se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação. Si la iglesia va a pasar o no por la gran tribulación. Se o milênio é tipológico, figurado ou se ele é real. Si el milenio va a ser algo tipológico, figurado o si es algo real. Nossa comunhão, ela está em Cristo. Nuestra comunión está en Cristo. Comunhão é uma das palavras mais profundas da Bíblia. La comunión es una de las palabras más profundas de la Biblia. Assim como a palavra glória, Así como la palabra a gloria, palavra graça, gracia a palavra misericórdia. o la palabra misericordia. Essas palavras não podem ser estudadas em dicionários. Esas son palabras que no pueden ser estudiadas en diccionarios. Essas palavras, elas precisam ter uma definição dentro do próprio Deus. Esas palabras necesitan ser definidas dentro del propio Dios. Para você ter uma ideia, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, Para que usted tenga una idea, en Corintios 1:9 diz que nós fomos chamados à comunhão do Filho de Deus. dice que nosotros fuimos llamados a la comunión con el Hijo de Dios. Sabe qual é uma das grandes definições sobre Deus? ¿Y sabe cuáles son unas de las grandes definiciones de Dios? Deus é comunhão. Dios es comunión. Quando você diz que Deus é amor, Cuando usted dice que Dios es amor, você vai dizer que Deus é comunhão. va a decir en realidad que Dios es comunión. Porque o amor de Deus é o aspecto objetivo Porque el amor de Dios es un aspecto objetivo e a comunhão é o aspecto subjetivo. y la comunión es un aspecto subjetivo. Deus é uma comunidade de 3 pessoas, Dios es una comunidad de 3 personas, cada um vivendo para o outro. cada uno viviendo para el otro. Comunhão é a base de tudo aquilo que Deus faz. Comunión es la base de todo aquello que Dios hace. Comunhão é o eixo no qual a Trindade se move. Comunión es como ese eje en el que la Trinidad se mueve. A principal atividade da Trindade é comunhão. La principal actividad de la Trinidad es la comunión. Agora você imagina a riqueza desta palavra Ahora, imaginen la riqueza de esta e palabra. você tentando estudá-la no dicionário secular. Usted no podría estudiarla en un diccionario secular. Imagine a grandeza que temos aqui. Imaginen la grandeza que hay É aquí. para esta comunhão que nós fomos chamados. Porque es a esa comunión a la que fuimos E llamados. digo algo para vocês: Y les digo algo. todas as forças das trevas Todas las fuerzas de las tinieblas trabalham para que a igreja nunca conheça o que é comunhão. trabajan para que la iglesia nunca conozca lo que es la comunión. Então nós vamos viver na superficialidade de relacionamentos. Entonces vamos a ver ahí la superficialidad de nuestras relaciones. Ou então relacionamentos religiosos. O tenemos relaciones O sociais. religiosas o sociales. Mas não, irmãos. Pero no, Nós somos chamados a viver a comunhão do Filho de Deus. pero no, hermanos, fuimos llamados a vivir la comunión del Hijo de Dios. Deus é comunhão. Dios es comunión. E a igreja precisa ser a expressão dessa comunhão. Y la iglesia necesita ser la expresión de esta comunión. Quando nós não buscamos esta comunhão, Y cuando nosotros no buscamos esa comunión, nós abrimos muitos pontos vulneráveis para que Satanás trabalhe entre nós. estamos abriendo muchas brechas para que Satanás trabaje en medio nuestro. A igreja primitiva vivia esta realidade. Y la iglesia primitiva vivía esta Mas realidad. não só a comunhão, eles também tinham o partimento do pão. Y vemos Partimento de pão. que ellos no tenían solamente la comunión, sino que también tenían el partimiento del pan. E aqui há algo muito especial. Y aquí hay algo muy Era especial. como que se a sombra da cruz estivesse entre eles numa reunião. Ellos es como si se asombrasen de la A cruz, sombra da cruz. se asombrasen de la sombra de la cruz que tenían en medio de la reunión. E o que é mais interessante nesse ponto, Y algo muy interesante en este punto, que não era uma sombra da cruz carregada de tristeza, que no era una sombra de la cruz cargada de tristeza, porém que aqui as glórias da morte de Cristo se revelavam nos elementos da mesa. porque aquí los dolores de la muerte de Cristo se revelaban. Las glórias da cruz. Las glorias Da morte de Cristo. las glorias de la muerte de Cristo se revelaban en esta mesa. Isso que é glorioso. Y eso es lo glorioso. E esta reunião se torna a principal reunião da igreja. Y esa es la reunión que se torna en la principal de la Porque ela iglesia. está em torno do Senhor, Todo gira en torno al Señor. em torno da sua pessoa e da sua obra. Y todo gira en torno a la persona y su obra. Porém, a igreja primitiva não tinha só e não persistia só na reunião da mesa. Pero la iglesia primitiva no solamente persistía en esta reunión que era en torno a la mesa.
também as orações. también en las oraciones. E amados irmãos e irmãs, Y amados o hermanos que y tem hermanas, ocorrido nos nossos dias? ¿qué es lo que ha ocurrido en nuestros días? Nós temos perdido a nossa devoção do culto. Nosotros hemos perdido la devoción de nuestro O culto culto. tem muito a ver em nos alegrar, Es un culto que solamente como que va en torno a nosotros para nos alegrarnos, satisfazer. para Nós satisfacernos. perdemos a visão bíblica da igreja. Hemos perdido la visión bíblica de la Nós iglesia precisamos retornar ao culto devocional, y necesitamos retornar a ese culto devocional, ao culto da centralidade de Cristo, al culto de la centralidad de a Cristo, pessoa de Cristo, la persona de a Cristo, obra de Cristo. la obra de O Cristo. mundo precisa ver El mundo necesita que é ver povo que o adora, un pueblo que le adora, que demonstra o seu amor em adoração, que demuestra su amor en adoración, que demonstra toda a gratidão em louvores. que demuestra toda su gratitud en Nós alabanza. precisamos ser um povo distinto nessa terra, Necesitamos ser un pueblo diferente en esta ter tierra, testemunho distinto. ver un testimonio E diferente. mais ainda, irmãos, Y más ahora. a igreja primitiva tinha a oração congregacional, Y aún más la iglesia también tenía una oración que era a congregacional, oração corporativa, una oración que era a corporativa, oração onde os céus e a terra estavam unidos. o una oración donde los cielos y la tierra estaban unidos. A igreja primitiva não tinha orações genéricas. La iglesia primitiva no tenía oraciones generales, Você sabe o que são orações genéricas? perdón, oraciones genéricas. ¿Saben ustedes lo que son? os irmãos, Los hermanos saben qué son las oraciones genéricas. geralmente quando os irmãos reúnem para orar, Usualmente cuando los hermanos se reúnen para eles orar, oram assim: Senhor, abençoa todas as criancinhas que estão nos hospitais. nosotros decimos, por favor, Señor, bendice a todos los niños que están en los hospitales. Com certeza, naquele momento que a oração terminar, muitas criancinhas vão morrer nos hospitais. Y usted al terminar esa oración se va a dar cuenta que muchos niños que estaban en los hospitales murieron. Você pode orar assim: Senhor, alimenta, Senhor, provê pão para todas as pessoas que não têm o que comer nessa hora. Podemos incluso orar, Señor, por favor, alimenta o provee pan para aquellas personas que no tienen que comer en este momento. Milhares de pessoas estarão morrendo de fome enquanto você está orando. Y millones de personas están muriendo de hambre mientras que usted está orando así. Você pode orar assim: Senhor, salva a minha cidade. Usted puede orar, Señor, salva mi ciudad. Sua cidade vai continuar perdida. Y su ciudad va a continuar perdida. Sabe, irmãos, isso é oração genérica. Y eso es lo que llamamos oraciones genéricas. Nunca ore por aquilo que você não está envolvido, Nunca ore por aquello en lo que usted no está involucrado ou que você não vai se envolver. o en lo que usted no se va a involucrar. Oração não é distração. La oración Não é distração. no es distracción, Não é distração. ¿sí? Oração não é distração. La oración no es una distracción. Oração tem muito mais a ver com falar de Deus do que o nosso falar com Deus. La oración tiene que ver más con el hablar de Dios que nuestro propio hablar. Esse é um princípio que deve governar. Y ese es un principio que debe gobernarnos. Precisamos buscar a sua mente nas nossas reuniões de oração congregacional. Necesitamos buscar de su mente en nuestras reuniones de oración congregacional. Precisamos conhecer os movimentos de Deus dentro da nossa assembleia. Necesitamos conocer los movimientos de Dios dentro de nuestra propia asamblea. Precisamos orar o falar de Deus entre nós. Necesitamos orar de acuerdo al hablar de Dios en O medio que nuestro. Deus tem nos falado pelo ministério da palavra. Lo que Dios nos ha hablado en el ministerio de la palabra. Se você olhar cuidadosamente, Y si usted mira cuidadosamente, você vai ver que esses 4 fundamentos, usted se va a dar cuenta que estos 4 eles fundamentos estão intimamente ligados. estaban íntimamente ligados. Então nós não podemos, irmãos, viver uma igreja fora da palavra. Entonces no podemos, hermanos, vivir como una iglesia que está fuera de la palabra. Essas coisas não podem ficar na história da igreja de Atos. Esto no puede quedar solamente en la historia de la iglesia en Hechos. O que nós temos que olhar para a igreja de Atos Lo que tenemos que ver a la iglesia de Hechos não é para a igreja, no es para la mas os iglesia, princípios que Deus deu a ela. no solamente son los principios que Dios le dio a ella. Você se lembra que o nosso Senhor Jesus, no seu ministério, Ustedes recuerdan que el Señor Jesús en su ministerio foi um ministério de 3 anos, 6 meses e 40 dias. fue un ministerio de 3 años, 6 meses y 40 días. Geralmente nós esquecemos os 40 dias. Y generalmente olvidamos esos 40 días. Se você imagina que durante 3 anos e 6 meses o seu evangelho se espalhou de uma forma muito gloriosa, Si usted imagina que el evangelio del Señor durante esos 3 años y 6 meses se expandió de una manera muy gloriosa, agora você já imaginou como foram aqueles 40 dias entre ele e os seus discípulos? usted ahora ya imaginó cómo fueron esos 40 días entre él y sus discípulos.
Eu creio que foi a parte mais profunda da edificação dos discípulos. Yo creo que fue esa parte la más profunda en la edificación de sus discípulos. Aqui algo aconteceu. Aquí algo ocurrió. Você pode ver que durante 3 anos e 6 meses, Pedro andando com Jesus. Usted puede ver a Pedro andando con Jesús durante 3 años y 6 meses. No final ele negou o Senhor. Y al final él lo negó. Depois daqueles 40 dias Después, en aquellos 40 días que Pedro esteve com Jesus, que Pedro estuvo con Jesús juntamente com os outros y discípulos. también con los otros Você discípulos. se lembra quando Pedro estava pregando em Atos 2? ¿Y ustedes recuerdan a Pedro predicando en Hechos 12? A palavra diz que quando Pedro estava pregando, Y la palabra dice que cuando Pedro estaba em predicando, português diz assim, compungiu-se-lhes os É. corações quando Pedro lhes falava. dice aquí en esta versión, dice que cuando Pedro hablaba se les compungían sus corazones. Essa frase, compungiu-se-lhes, Y esa frase que les compungía, no texto original é ser transpassado. en el texto original significa ser traspasados. A referência é de alguém que está sendo transpassado por uma espada. Es la referencia de alguien que está siendo atravesado por una espada. As palavras de Pedro era como que uma espada, uma lança que estava transpassando as pessoas. Las palabras de Pedro eran como una lanza que estaba traspasando a las personas. Aqui nós vamos ver, estou usando esse exemplo para lhes mostrar o resultado do ministério do Senhor de 40 dias na igreja de Atos. Y les estoy mostrando este ejemplo para mostrarles el resultado de ese trabajo del Señor con la iglesia en esos 40 días. Por isso que eu chamo a atenção de todos vocês para nós olharmos os princípios e não a igreja. Y por eso les estoy llamando a ustedes la atención para que miremos los principios y no la iglesia. Então, quando você vê os princípios para a igreja de Atos são os mesmos princípios para nós. Entonces, cuando usted ve aquellos principios que fueron aplicados a la iglesia, de hecho, son los mismos principios que son aplicados hoy para nosotros. Meus irmãos e irmãs, nós louvamos a Deus pela reforma de Martinho Lutero. Mis hermanos y hermanas, nosotros alabamos a Dios por la reforma de Martín A Lutero. reforma de Martinho Lutero consistia de 96 teses. La reforma de Martín Lutero consistió en 96 tesis. Amém por isso. Y amén por eso. Mas sabe quantas teses nós precisamos? Pero ¿sabe cuántas tesis nosotros necesitamos? Só Atos 2:42. Solamente Hechos A 2:42. igreja, para ser restaurada, só precisa disso. La iglesia va a ser restaurada en esta base. Ministério da palavra. El ministerio de la palabra, A comunhão da realidade da Trindade entre nós. la comunión de la realidad de la Trinidad en medio nuestro, A reunião da mesa do Senhor. la reunión en torno a la mesa del Señor E as orações y congregacionais. las oraciones congregacionales. É isto, irmãos, Es eso, hermanos. que nos torna uma igreja bíblica. Es eso lo que nos torna en una iglesia bíblica. Esses são os verdadeiros fundamentos práticos da vida da igreja. Esos son los verdaderos fundamentos prácticos de la vida de la E o que iglesia. fez a apostasia Lo que hace la apostasía deturpou os 4 fundamentos práticos. dentro de estos cuatro Deturpou. dentro del pueblo, A apostasia deturpou os 4 fundamentos práticos. Deturpou, destruiu. lo que hace la apostasía y como que mancha estos 4 fundamentos prácticos, Diluiu. los diluyó. Amados irmãos e irmãs, hoje não temos o ministério da palavra como vemos de maneira geral. Amados hermanos y hermanas, por lo menos hoy tenemos un ministerio de la palabra a manera general, Hoje o que vemos são muitos coaches, pero lo que en realidad vemos son muchos os coaches, animadores de auditório. muchos animadores de auditorio. Hoje nós não temos a comunhão da Trindade, da realidade da Trindade entre nós. Hoy no tenemos esa comunión en base a la Trinidad de Hoje Dios. temos amizades por afinidades, Hoy tenemos solamente amistades por afinidades, comunhão religiosa. una comunión religiosa. Hoje nós não temos a mesa do Senhor. Hoy no tenemos la mesa del Señor. Hoje temos show gospel. Hoy solamente tenemos como un O jugo culto gospel. é um show. El culto es como un juego. O que? Show. Un show gospel. Hoje nós não temos orações congregacionais. Hoy no tenemos oraciones congregacionales. Sabe o que nós temos hoje? ¿Y sabe qué es lo que tenemos hoy? Praticamente nada. Prácticamente nada. Porque se você vai numa oração congregacional, Porque si usted va a una oración congregacional, você tem que levar uma lupa para encontrar os irmãos ali dentro. usted tiene que ver con lupa para encontrar los hermanos allí Se dentro. você chama os irmãos para um piquenique, Si usted llama a los hermanos para ir a un picnic, prepare um lugar muito grande. usted debe preparar un lugar muy grande. Mas se você quer uma oração congregacional, Pero si usted quiere una oración congregacional, pode ser até mesmo dentro de um banheiro. incluso lo podemos tener en un cuarto pequeño. Dá para colocar os irmãos lá. Ahí da para colocar para Isso é uma que... tragédia. Es una tragedia, hermano. Perdoe-me a ironia. Y perdonen la ironía. A igreja perdeu a oração congregacional. La iglesia perdió la oración Meus congregacional. irmãos, se nós queremos avivamento,
Hermanos, entonces si queremos avivamiento, temos que entender que Deus não restaura movimentos. tenemos que entender que Dios no restaura movimientos, Deus restaura fundamentos. Dios restaura fundamentos. Então nós precisamos pedir ao Senhor, restaure os fundamentos da vida da igreja entre nós. Entonces lo que debemos pedir es que el Señor restaure los fundamentos de la iglesia en medio nuestro. Então, amados irmãos e irmãs, Entonces, amados hermanos y hermanas, eu não sei qual é o tempo, é 1 hora. sí, más o menos, no miré. Eu queria saber só o horário, Pablo, por favor. Tenemos 20 minutos ainda. 10 minutos. 20. Então, amados irmãos e irmãs, eu quero ser bem fiel ao horário aqui. Voltando para 2 Tessalonicenses, Entonces, hermanos, siendo fieles al horario, vamos a volver ahí a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. en el capítulo 2. Então, Paulo está dizendo isso quanto à vinda do nosso Senhor. Entonces, aquí Pablo está diciendo... ¿en dónde? Quanto à vinda do nosso Senhor. Ok, Pablo ahí en el capítulo 2 está hablando acerca de la venida de nuestro Señor, Este é um assunto. y ese es un asunto. E ele está falando de outro. E a nossa reunião com ele. Y está hablando de la venida de Él y nuestra reunión con Él. Agora, o que quer dizer esta nossa reunião com ele? ¿Y qué es lo que quiere decir nuestra reunión con Él? É a vida cristã num plano mais alto. Es una vida cristiana en un plano más alto. Nunca vamos experimentar a realidade da vinda do nosso Senhor se nós não estivermos a vida cristã num plano mais alto. Y nunca vamos a experimentar esa realidad de la venida de nuestro Señor si no estamos viviendo la vida cristiana en un plano más alto. É isso que nós estudaremos quando chegarmos em Hebreus, no capítulo 10. Y eso es lo que vamos a estudiar cuando lleguemos a Hebreos 10. Agora, amados irmãos e Ahora, irmãs, amados hermanos y hermanas, preste bastante atenção. presten bastante atención. Paulo diz assim, no versículo 2, que Pablo- não vos movais facilmente. Pablo dice así en el 2.2, dice que no os dejéis mover fácilmente. Essa expressão movais Esa expresión mover significa mente inquieta, significa mente inquieta, ter uma mente agitada. una mente agitada. Paulo está dizendo, não tenhais uma mente agitada, Pablo está diciendo no tengan una mente agitada, perturbada. perturbada. Você se lembra quando o nosso Senhor Jesus esteve na casa de Marta e Maria? ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús estuvo en casa de Marta y María? Lá em Lucas capítulo 10. Ahí en Lucas capítulo 10. Quando o nosso Senhor chegou ali, Marta o recebeu com alegria. Cuando nuestro Señor llegó allí, Marta lo recibió con alegría. E a Bíblia diz que Maria sentou aos pés do Senhor. Y la Biblia dice que María se sentó a los pies del Señor. Porém, Marta procurou fazer coisas para o Senhor. Sin embargo, Marta se intentó hacer cosas para el Señor. E Marta chega até Jesus e disse, mestre, Y Marta llega allá donde el Señor Jesús y le dice, maestro, não te importes que eu sirva sozinha e minha irmã fique aí sem fazer nada? ¿no tienes cuidado de que yo esté sirviendo sola y mi hermana esté ahí sin hacer nada? No texto original, En el texto original, nosso Senhor Jesus diz assim para Marta, nuestro Señor Jesús le dijo así a Marta, 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 tu estás tú estás perturbada, perturbada com sua mente agitada. y con su mente agitada. É isso, irmãos. Es eso, hermanos. É a situação de muitos irmãos hoje assim. Es una situación de muchos hermanos hoy Estão emocionalmente que perturbados, están emocionalmente perturbados, emocionalmente fragilizados, emocionalmente debilitados, completamente inseguros, completamente inseguros, amedrontados, amedrentados, mas querem servir. pero quieren servir. Irmãos, vida devocional Hermanos, la vida devocional precisa ser a prioridade do nosso coração. necesita ser la prioridad de nuestro corazón. Nosso Senhor, Ele repreende Marta Nuestro Señor reprendió a Marta e exalta a atitude de Maria. y exalta la actitud de O que o María. Senhor hoje busca é restaurar a nossa vida devocional. Porque lo que el Señor está buscando es restaurar nuestra vida devocional. Nós chegamos a um nível espiritual tão baixo Porque hemos llegado a un nivel espiritual tan bajo que muitas das conversas dos irmãos, que muchas de nuestras conversaciones en e medio de não estou hermanos, dizendo aqui de vocês, porque eu não os conheço. no estoy diciendo que en medio de ustedes porque no los conozco. Eu estou vindo aqui pela primeira vez. Yo vengo aquí por primera vez. Então vou me referir ao meu contexto. Entonces me estoy refiriendo a mi contexto. Em muitos contextos no Brasil, En muchos contextos del Brasil, a comunhão dos irmãos gira em torno de séries de filmes, la comunión de los hermanos gira en torno a series y películas sobre jogos de futebol, o juegos de fútbol, como se essas coisas impactassem o trono de Deus. como si esas cosas impactaran al trono de Dios. Isso mostra um nível de pobreza espiritual Eso no muestra- meio dos cristãos.
Eso muestra el nivel de pobreza espiritual en medio de los hermanos. Irmãos, se nós queremos avivamento, Hermanos, si queremos un avivamiento, nós temos que pedir que o Senhor restaure a nossa vida devocional. debemos pedir que el Señor restaure nuestra vida devocional. Que sejamos uma igreja aos pés do nosso Senhor. Que vengamos, así como María, a los pies de nuestro Señor. Que sejamos um povo que verdadeiramente ama o Senhor. Que seamos un pueblo que en realidad ama al Señor. Você olha para a igreja de Éfeso, Usted mira la iglesia de Éfeso, Apocalipse capítulo 2. en Apocalipsis capítulo 2. Se você ler toda esta carta à igreja de Éfeso, você vai encontrar 9 virtudes nesta igreja. Y si ustedes recuerdan la iglesia de Éfeso, va a encontrar 9 virtudes en esta iglesia. Imagine uma igreja com tantas virtudes. Imagínense una iglesia con tantas virtudes. Era uma igreja perseverante, Era una iglesia que perseveraba, que tinha suas obras, que tenía sus obras, não suportava os maus obreiros. que no soportaba a los malos obreros, É uma igreja que batalhava arduamente pelo nome do Senhor. batallaba arduamente por el nombre del Señor. É uma igreja que não se esmorecia. Era una que no se debilitaba. Era uma igreja que não suportava os nicolaítas. Era una iglesia que no soportaba a los nicolaitas, Mas essa igreja, ela tinha um grave problema. pero esa iglesia tenía un gran problema. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, nós precisamos que o Senhor passe em revista sobre nós. necesitamos que el Señor pase revista sobre nosotros. Ele diz assim para esta igreja. De que Ele diz assim para esta igreja: Él le dice así a esta iglesia: tenho, porém, contra ti. sin embargo, tengo contra ti. O Senhor não pode ter nada contra nós, irmãos. El Señor no podría tener nada contra Porque nosotros, tudo hermanos, que Ele tinha contra nós, Ele resolveu no Calvário. porque todo lo que Él tenía en contra nuestra se resolvió en el Calvario. Então nós não temos mais nenhum direito de magoar o seu coração. Entonces no tenemos ningún derecho de lastimar más su corazón. Porque agora o Senhor tem algo contra a sua igreja. Y ahora aquí vemos que el Señor tiene algo en contra de su iglesia. Eu creio que esse é um pecado muito grave. Y ese es un pecado muy grave. O pecado da indiferença e da negligência. El pecado de la indiferencia y la negligencia. Espero, com a ajuda do Senhor, poder tratar isso com vocês aqui no livro de Hebreus. Y vamos a ver al Señor tratando esto aquí en el libro de O Hebreos. Senhor diz para esta igreja: tenho, porém, contra ti. El Señor le dice a esta iglesia: sin embargo, tengo algo contra ti. Amados irmãos, ele citou tantas obras desta igreja, Amados hermanos y hermanas, ustedes ven la cantidad de obras de esta tantas iglesia, virtudes. tantas virtudes. Porém, ele diz: tenho algo contra ti. Sin embargo, les dice: tengo algo contra ti. Deixastes Dejaste o teu primeiro tu primer amor. amor. O amor precisa ser a base do nosso serviço. El amor necesita ser la base de nuestro O nosso servicio, serviço não constrange o Senhor, porque nuestro servicio no constriñe al Señor, mas a nossa devoção sim. pero nuestra devoción sí. Sabe, irmãos, na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, Hermanos, en esta epístola que escribió Pablo a los Efesios, no primeiro capítulo, Paulo vai louvar o amor daquela igreja, o amor que eles tinham uns para com os outros. en el primer capítulo Pablo alaba ese amor que tenía aquella iglesia los unos con los otros. No capítulo 6, no versículo 24, En el 6:24 diz que esta igreja amava o Senhor com um amor incorruptível. decía que esta iglesia amaba al Señor con un amor incorruptible. Essa não é a melhor tradução segundo o texto original. Y según el texto original, esta no es la mejor traducción. A tradução ali é um amor infinito. La traducción correcta ahí sería un amor infinito. A igreja de Éfeso amava o Senhor com um amor infinito. La iglesia de Éfeso amaba al Señor con un amor infinito. O que aconteceu, irmãos? Entonces, ¿qué ocurrió, hermanos? As obras superou o amor. Las obras superaron al O amor. serviço superou a devoção. El servicio superó la O devoción. nosso fazer superou o nosso ser. Nuestro Nosso ser. hacer superó O nosso ser. nuestro ser. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y foi hermanas, isso que aconteceu em Éfeso. miren lo que aconteció en E o Éfeso. Senhor diz mais ainda: Y el Señor dice algo más. lembra-te, pois, de onde caístes. Recuerda pues de dónde has caído. Imagina que esta igreja, ela estava cheia de virtudes, Imaginen que esta iglesia estaba llena de virtudes, porém estava caída. pero estaba caída. Meus irmãos e irmãs, Hermanos y nós hermanas, precisamos que o Espírito Santo nos ajude, necesitamos que el Espíritu Santo que Ele nos passe em ayude, revista sobre nós. que pase revista sobre O que nosotros, tem que ser removido, que Ele remova. que Él pueda moverse en medio nuestro y renueve, Que nós não possamos seguir os nossos próprios caminhos. que nosotros no podamos seguir en nuestros propios caminos. Você sabe qual é o juízo mais duro que Deus pode exercer contra nós? ¿Usted sabe cuál es el juicio más duro que el Señor puede ejercer contra nosotros? Deixar que andemos em nossos próprios caminhos. Dejar que nosotros andemos en nuestros propios caminos. Que o Senhor nos ajude nesta manhã. Y que el Señor nos ayude en esta Que o mañana. Senhor tenha misericórdia de nós, Y irmãos. que tenga misericordia de nosotros. Então hermanos. aí está
Algo muito sério. Y entonces aquí vemos algo muy O serio. que significa mente perturbada, mente agitada. Significa una mente perturbada, una mente Aqui nós agitada. temos grande exemplo entre Marta e Maria. Y aquí vemos un gran ejemplo con Marta y María. Então ele diz: não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Y entonces acá vemos que dice en Tesalonicenses, dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, Não vos perturbeis, ni os conturbéis, nem por espírito, nem por palavra, ni por espíritu, ni por nem por palabra, epístola como enviada de nós, ni como carta como si fuera nuestra, como se o dia do Senhor houvesse chegado. en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ele vai dizer: isso não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. Y él dice que esto no va a suceder sin que primero venga la apostasía. E a grande notícia é: Y la gran noticia es, a apostasia chegou. la apostasía llegó. Eu não falo isso com alegria, Y yo les digo eso con alegría, mas eu não posso esconder no meu coração a alegria de que esse é um grande sinal para a vinda do nosso Senhor. porque no puedo esconder esa alegría de mi corazón de que es una gran señal de la venida del Señor. Então nós precisamos tratar esse assunto face a face, Entonces necesitamos tratar este asunto cara a cara para que nós sejamos corrigidos. para que seamos corregidos. Porque se queremos o verdadeiro mover de Deus entre nós, Porque si queremos un verdadero mover dentro de se nosotros, queremos experimentar um avivamento em nossa geração, si queremos experimentar un avivamiento en nuestra generación, se queremos apressar a volta do nosso Senhor, si queremos apresurar la venida de nuestro Señor, precisamos tratar esse assunto, necesitamos tratar porque este há asunto. muitos obstáculos para o avivamento. Porque aún hay muchos obstáculos para este avivamiento. Vamos citar pelo menos 5. Voy a citar por lo menos 5. Nas próximas palavras nós vamos estudar cada um deles, Y en las próximas enseñanzas vamos a estudiar cada uno de estos para que sejamos ajudados, para que podamos ser ayudados, para que sejamos corrigidos. para que seamos corregidos. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y que hermanas, Deus os abençoe. que Dios nos bendiga. Vamos orar. Vamos a orar.